Todo mundo me ouve bem aí? Ok, então acho que a gente já pode começar, né? A gente já está no número considerável aqui, para nós respeitar também o nosso horário, acho que a gente já vai dando início. Comunicar a vocês que eu estou, como o Meet agora, ele não possibilita a gravação, o modelo que nós temos aqui, então eu estou usando um outro dispositivo para fazer a gravação de hoje, tá? Então, só pedir para, comunicando vocês que a gente está gravando nosso encontro de hoje, só que eu estou gravando por um outro computador aqui com outro recurso. Bianca, boa noite. Já agradeço a sua disponibilidade para estar aqui conversando conosco, né, trazendo todo o teu conhecimento e a tua experiência relacionada né, ao projetos sociais, a negócios de impacto, essas experiências, né? Então, seja muito bem-vinda, a gente fica muito feliz de ter aqui conosco. Então, também quero agradecer, né, a Prefeitura de Lages e ao Instituto Orion Park, que são os nossos mantenedores, dizer, né, que esta capacitação, este encontro, ele acontece, né, em desdobramento da chamada pública do Orion Park de combate, né, para acelerar, né, e mentorar projetos que combatem a violência contra a mulher. Então, fiquem todos à vontade, né, a se comunicar pelo chat ou abrir microfone, abrir câmera aí, quem quiser fazer alguma pergunta. A Bianca vai explicar melhor como que ela vai conduzir, né, a conversa de hoje. E eu já aproveito, então, para passar a palavra para ela, para que ela se apresente e conduza o nosso encontro aí da forma que ela entende, né, como seja mais produtiva para nós. Então, Bianca, muito obrigado de novo, né, por estar conosco. Seja bem-vinda e fique à vontade. Muito obrigada, Everton, pelo convite. Fiquei muito feliz de ter sido convidada, ainda mais feliz de estar aqui conversando com vocês, ainda mais num projeto tão lindo como esse, para realmente acelerar essas iniciativas de combate à violência contra a mulher. Tema essencial, infelizmente ainda essencial, mas importantíssimo para a gente conseguir desenvolver e tudo a ver com o que eu vou falar com vocês hoje, que é sobre negócios de impacto. Eu vou deixar para me apresentar com os slides já, logo que eu começar a falar, porque eu conto um pouquinho da minha história, para vocês saberem quem sou eu que estou aqui falando com vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela agora, mas podem ficar à vontade para fazer perguntas, contribuições, trocar ideia, tanto durante a palestra ou se quiserem mandar no final também, sem problemas. E se quiserem mandando no chat também, eu vou vendo e respondendo. É super tranquilo. Então, vou começar aqui com vocês. O assunto de hoje é sobre negócios de impacto. E essa sou eu, antes da pandemia, então com cabelo curtinho, agora ele já cresceu bastante nesses meses de home office. Mas eu sou Bianca, eu tenho algumas iniciativas e alguns projetos que eu faço parte. E eu vou contar um pouquinho para vocês como que começou a minha jornada com o empreendedorismo social, para vocês entenderem porque eu estou aqui falando de negócio de impacto com vocês hoje. Começou lá em 2014, eu tive uma oportunidade muito única na minha vida em 2014, que foi morar 1 ano no Canadá, muito em função do trabalho do meu pai. Ele foi fazer um curso lá e aí, claro, a família inteira foi junto para aproveitar essa oportunidade. E lá eu tive a oportunidade de estudar no último ano do high school, o ensino médio. Foi uma experiência muito incrível, mas principalmente por 2 fatos que eu vou contar aqui para vocês. O primeiro é que lá em 2014 estava começando assim a ser lançada e divulgada a Agenda 2030, então a ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E naquela época, junto com o colégio, eu tive a oportunidade de ir com uma viagem para a ONU para aprender um pouco mais sobre o que eram esses objetivos que iam ser implementados, por que as pessoas estavam começando a falar tanto deles e algumas ferramentas de como a gente conseguiria implementar. Então, esse eu acho que foi assim, um dos meus primeiros contatos com essas noções. O primeiro contato, sem dúvidas, com a Agenda 2030, mas o primeiro contato com as noções de como a gente, em comunidade, em conjunto, consegue fazer a diferença. Antes, desde sempre, eu gostava de me envolver com projetos sociais, com trabalho voluntário, com todas as atividades. Eu brincava que tudo que aparecia pela frente, alguém perguntava se eu queria participar, a resposta era sim, e realmente é. E foi assim que foi começando. Mas eu nunca tinha identificado realmente o potencial que isso tinha de conseguir impactar outras pessoas e daquele clichê realmente de conseguir mudar o mundo de alguma forma. E foi lá em 2014 que eu comecei a entender isso. E um segundo fato que me marcou muito nesse período que eu vivi lá foi um dia que eu estava voltando do colégio.
eu nunca vou esquecer, foi uma história bem pessoal que me marcou muito na época. Estava voltando do colégio no ponto de ônibus, eu estava sentada no banco esperando o ônibus chegar, e nisso chegou um senhor que estava claramente muito mal. Ele estava bêbado ou sob efeito de drogas, não sei dizer exatamente o que ele estava. Ele estava mal vestido, ele não estava cheirando bem. Então, o tipo de pessoa que qualquer um aqui no Brasil, eu acho que atravessaria a rua, meio que viraria o rosto, não daria muita atenção. Ele estava lá chegando e ele foi tentar sentar do meu lado, no ponto de ônibus. Só que ele estava tão mal, como eu falei da situação dele, que ele errou o banco e caiu no chão. No instante que ele caiu no chão, eu vi uma coisa que eu acho que eu nunca veria no Brasil. Todo mundo que estava no ponto de ônibus foi ajudar ele a levantar. As pessoas foram lá, seguraram ele, colocaram ele sentado no banco, compraram água, compraram coisas, deram atenção para ele e se certificaram de que ele estava bem. Elas olharam para aquela pessoa como uma pessoa realmente, que é algo que muitas vezes a gente não faz. E naquele momento eu não consegui deixar de ficar pensando, se fosse no Brasil, a gente faria a mesma coisa? E eu queria muito que a minha resposta para essa pergunta fosse sim. Mas eu não conseguia colocar um sim como resposta, porque eu sei que se fosse aqui, talvez algumas pessoas talvez fizessem isso, mas não seria a maioria, não seria todo mundo como aconteceu lá. E talvez o senhor poderia estar até em uma situação pior do que a que ele estava. Então, naquele momento, eu comecei a pensar que eu queria mudar um pouco dessa realidade aqui no Brasil. E juntou essas duas coisas, essa vontade de tentar fazer o Brasil ficar um pouquinho mais próximo do Canadá, nem que fosse nesse sentido de solidariedade, de empatia com as pessoas. E quando eu voltei para cá, eu voltei muito com esse sentimento de que eu queria ajudar também a cumprir a Agenda 2030. Em 2015, eu entrei na universidade, e na universidade eu tive a oportunidade de participar de um outro projeto lindo, que é a incubadora social da UFG. Eu moro em Goiânia, então eu estudei aqui em Goiás, na UFG, a Universidade Federal de Goiás. E um projeto da incubadora social era uma incubadora para cooperativas de catadores de materiais recicláveis. No meu primeiro ano da faculdade, como caloura, eu me tornei bolsista da incubadora do departamento jurídico, minha formação é no direito, e naquele cenário, a minha tarefa, que era jurídica, acabou sendo uma tarefa muito mais humana, que era de evitar conflitos entre os cooperados, explicar algumas questões burocráticas para eles, mas principalmente conversar e entender aquelas pessoas. Tive contato com uma realidade totalmente diferente da minha, e isso me mudou muito enquanto pessoa também, mas principalmente eu tive contato com os conceitos de empreendedorismo social pela primeira vez. Eu vi que aquele trabalho voluntário que eu fazia tinha nome, que aquela vontade de mudar o mundo tinha mais gente com essa mesma vontade, e comecei realmente a entender os conceitos e a teoria por trás. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês também. Em 2016, eu fundei a minha ONG, que é o Oásis de Sonhos. Nós fazemos mutirões de reformas em espaços coletivos e culturais. Então, a gente está um pouquinho parado por causa da pandemia, porque o que a gente faz é aglomeração, juntar 50 pessoas para reformar uma escola, uma biblioteca, uma praça. E foi aí que eu comecei a colocar em prática como protagonista realmente a minha vontade de ser uma empreendedora e principalmente uma empreendedora social. Em 2018, nessa jornada também, já chegando ali no meu penúltimo ano da faculdade, fui estagiária da Sempreende, uma escola de empreendedorismo que me trouxe muito mais conceitos e muito mais aprendizado, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês também. E nesse mesmo ano, ali entre 2018 e 2019, eu comecei o meu negócio social, a Grifa. Nós somos hoje uma plataforma de investimento social. Então, a gente ajuda organizações sem fins lucrativos a captarem recursos, de uma forma que elas consigam realmente criar uma experiência de doação para cada uma das pessoas que entra e decide doar para a instituição. Então, é uma plataforma que hoje ainda está em constante mudança e uma validação que eu acho que vai ser até eterna. A gente sempre tem que estar ouvindo o nosso cliente, vendo o que ele quer, mas que a gente já está conseguindo alguns resultados bem legais e tem sido uma jornada muito linda e muito proveitosa. E em 2019, ano passado, no começo do ano, por conta de toda essa jornada que eu contei para vocês, eu tive mais uma oportunidade incrível, que foi o SUSI, o Study of the US Institute, que é um curso da Embaixada Americana sobre empreendedorismo social. Fiquei 40 dias nos Estados Unidos com a embaixada, aprendendo tudo sobre empreendedorismo social, conhecendo projetos, conhecendo negócios e aprendendo um pouquinho mais os conceitos e da prática também de como isso funcionava. E também no mesmo ano, tive a oportunidade de me tornar fellow da Social Good Brasil, junto com o Everton, inclusive, então daí que eu conheço ele, meu veterano de fellow, e é muito bom porque é uma rede de pessoas unidas com esse mesmo propósito, de fazer o bem, de ser protagonistas e fazer a diferença nas realidades. Causas diferentes,
mas o mesmo propósito de transformar o mundo e de fazer o bem. E essa é a jornada que eu trago para vocês. Foi assim que eu me desenvolvi para hoje conseguir chegar aqui e falar para vocês que sou empreendedora social e que é isso que eu faço. Hoje eu já consigo me dedicar exclusivamente aos meus projetos, então a Grifa e a Oásis de Sonhos, ambos ainda estão em funcionamento e eu já consigo focar neles como propósito de vida realmente. E hoje eu vim falar com vocês sobre empreendedorismo, sobre negócio, mas principalmente negócio de impacto. E para a gente interagir um pouquinho mais agora, eu queria ouvir de vocês, podem mandar no chat ou abrir o microfone e falar também, o que é empreendedorismo para vocês? Quando vocês ouvem essa palavra, o que vocês pensam? Se quiserem mandar no chat, abrir o microfone. Eu vou ajudando aqui também. Boa. Né, no meu entendimento, assim, né, eu acho que é um fazedor. Né? Para mim, algo que representa o empreendedorismo é alguém que faz alguma coisa, né? Alguém que se dispõe a mudar uma realidade que seja que ele está inserido, uma realidade que ele enxerga, ele quer mudança. Né? Eu vejo muito por mim no sentido de inconformação, assim, né? Eu sou uma pessoa muito inconformada. Eu não me conformo com as coisas, só que não é nesse inconformismo eu cheguei à conclusão que não adianta só reclamar, você tem que fazer alguma coisa, né? Então, para mim, o empreendedor ele está nesse caminho, assim, ele é inconformado com a situação que ele se encontra e ele busca uma mudança e ele faz a mudança, né? Ele vai atrás de uma mudança. Eu vou por esse caminho. Ótimo, muito bom. E se aproxima muito do que eu trouxe como conceito também, que é o fazer algo, é sair de uma situação em que a pessoa não tem e começar a fazer, a ter uma ideia, e muitas vezes as pessoas colocam também dentro do empreendedorismo a noção de gerar lucro, então de movimentar recursos, de ter dinheiro envolvido. Mas eu coloco ainda mais alguns pontos. É fazer algo, ter uma ideia e gerar lucro dentro desses pontos, para conseguir atender uma necessidade, resolver uma dor, como o Everton falou, resolver um problema. Então, alguma coisa que te incomoda, que você está lá todo dia pensando, nossa, é muito ruim ter que ficar 3 horas esperando o ônibus no ponto de ônibus sem saber quando ele vai passar, por exemplo. O empreendedor, ele pensa isso e ele vai e começa a ter uma ideia, desenvolver uma solução para ele conseguir ver os horários que os ônibus vão passar, por exemplo. E o empreendedorismo tem muitas faces. O empreender, eu sempre gosto de falar que não é só começar um negócio ou começar um projeto. A gente consegue ser empreendedor no nosso dia a dia e a gente consegue ser empreendedor dentro de projetos e negócios que já existem, que é o que a gente chama de intraempreendedorismo. Então, são as pessoas que começam a fazer alguma diferença, começam a promover mudanças dentro do cenário em que elas estão. Então, trabalho em uma empresa, igual quando eu trabalhava na Sempreende, por exemplo, trabalhava em uma empresa que não era minha, mas todos os dias estava tentando fazer aquilo melhor, implementando ideias, tentando resolver problemas que aconteciam no dia a dia. Então, isso é o que eu trago como conceito de empreendedorismo no sentido mais tradicional para vocês. Por exemplo, se a gente pegar o Uber, ele resolve um problema de mobilidade urbana. Então, eles tiveram a ideia, por que eu não uso o meu carro que está lá parado em casa para levar outra pessoa que precisa chegar a algum lugar? Eles tiveram a ideia, começaram a executar, e aí começaram a gerar lucro também. E aí vem a outra pergunta. E empreendedorismo social? Pode falar, Everton. Só um outro complemento, né, também dentro do empreendedorismo, que também é quem enxerga oportunidades, né, onde os outros enxergam um problema, né? Então, assim, a pessoa só vê o problema, a pessoa só vê e o empreendedor, ele consegue enxergar uma oportunidade naquele problema ali, né? Exatamente. Ele não se mantém, não se contém só no problema, ele vai enxergar além daquilo como uma oportunidade. Exatamente, ele vê o problema como as outras pessoas, mas ele vê além. Ele vê o que pode sair desse problema para ser uma solução ou até uma outra coisa que vai tirar a existência do problema ou algo assim. Muito bom, Everton. E quando a gente fala de empreendedorismo social, eu sempre gosto de falar que o conceito é exatamente o mesmo. Quando a gente fala de empreendedorismo social, ele também é fazer algo, ter uma ideia, gerar lucro sim, então movimentar recursos, é inclusive o que eu vou falar aqui com vocês hoje, como que eu consigo ter uma ideia que vai ser sustentável financeiramente. Então é também movimentar recursos para atender uma necessidade, resolver uma dor, resolver um problema. Mas aqui eu tenho um detalhe.
Quando eu estou falando de empreendedorismo social, esse algo, essa ideia, esse lucro, essa dor que eu estou solucionando, é alguma coisa que vai gerar impacto positivo. Então, é quando eu vou resolver algum problema social, alguma coisa que vai gerar um impacto, um benefício para alguém ou para algo. Então, vai ajudar os animais, por exemplo, vai ajudar na causa ambiental, vai ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, é algo que o objetivo principal não é o lucro, é impactar, é ajudar alguém. Mas o lucro também está envolvido aqui. Eu também vou precisar de recursos para que a minha ideia vá para frente e para que meu projeto consiga ser executado. Então, quando eu falo de empreendedorismo social, eu vou estar sempre falando de impacto social positivo que aquele negócio vai gerar. Trouxe aqui um conceito do ICE, do Instituto de Cidadania Empresarial, que eles trazem que negócios de impacto são empreendimentos que têm a missão explícita de gerar impacto socioambiental. E, olha aqui o ponto que eu falei do lucro, ao mesmo tempo que produzem um resultado financeiro positivo de forma sustentável. Não tem como eu falar de negócio de impacto se eu não falar de recursos sendo movimentado também para conseguir fazer com que o negócio continue rodando. Eu vou focar aqui a minha conversa com vocês em negócios de impacto, mas eu trouxe para vocês verem também, daqui a pouco eu volto nele, mas eu trouxe aqui para vocês verem que tem muitas formas diferentes de empreendedorismo social. Então, eu tenho negócio social, negócio de impacto social, que é o que a gente vai conversar hoje, responsabilidade benefícios para a sociedade, empresas tradicionais, uma ação social, algo com início, meio e fim, para conseguir suprir a necessidade de alguém. O terceiro setor, que é formado pelas ONGs, pelas OCIPs, pelas organizações sem fins lucrativos, e também cooperativas, muitas vezes quando elas estão voltadas para alguma causa social também. Porque eu pulei um pouquinho a ordem, mas o conceito de empreendedorismo social e principalmente de negócio de impacto, ele vem da década de 70, junto com a Choca, que é uma organização. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu quis trazer as referências para que vocês consigam pesquisar e se aprofundar mais depois. Vou dar várias outras referências ao longo da nossa conversa aqui também. Então, na década de 70, a Choca começou a trazer esse conceito de empreendedorismo social, muito com base no que era ouvido pelo Grameen Bank, de Muhammad Yunus, que é o que a gente conhece hoje como o primeiro negócio social. Não sei se vocês já ouviram falar do banqueiro dos pobres. Esse era o Muhammad Yunus, que ele fez um sistema de microfinanciamento para as pessoas lá no... Agora me fugiu, no Paquistão, Bangladesh? Sim. Então, lá na região dele, Emerson me corrija se eu estiver errada, mas o Muhammad Yunus criou esse sistema de microfinanciamento porque ele viu que muitas vezes a família precisava de muito pouco para conseguir prover o seu sustento. Às vezes era uma vaca que iria prover leite para aquela família que ela conseguiria vender e conseguiria gerar recurso para sobreviver. Então ele começou esse sistema de microcrédito, empréstimos baixíssimos para que as famílias conseguissem prover e gerir seus recursos de forma melhor para ter um sustento. Esse é um modelo muito legal que já tem sido replicado de várias formas. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos também, algumas comunidades inclusive que trabalham com moeda própria, como microfinanciamento. Então é algo muito legal, principalmente para quem gosta dessa parte de economia, de finanças, para olhar como uma possibilidade de negócio também. Então Muhammad Yunus começou com esse primeiro negócio social que a gente conhece e a Choca veio também conceitualizando o que é hoje um dos campos de estudo muito explorado pelos pesquisadores da área de administração, ciências sociais e muitas outras áreas. Ainda temos muito a explorar, tanto em teoria quanto na prática, mas felizmente é um assunto que tem estado cada vez mais em alta. E a gente tem uma tendência muito forte de falar que o empreendedorismo tradicional, depois de tudo isso que eu falei, empreendedorismo tradicional, então, visa só lucro, e empreendedorismo social é algo altruísta, então, que eu estou querendo fazer o bem, eu não estou querendo um retorno para mim. E eu digo que essas duas frases estão erradas. O empreendedorismo tradicional, muitas vezes, ele visa algo além do lucro também, apesar do lucro ser o principal foco, mas muitas vezes ele tem uma responsabilidade social bem implementada, apoia projetos, ou mesmo resolve causas que vão de fato impactar e mudar a vida das pessoas. E o empreendedorismo social, como eu falei antes, ele também movimenta recursos e precisa ter o recurso financeiro para sobreviver. E uma outra contribuição, vou, né, me metendo um pouquinho
O empreendedorismo tradicional, muitas vezes, ele é sobrevivência também, né? Ele não tá focando somente num lucro, né? Ele quer, primeiramente, é sobreviver, né? Um empreendedor de necessidade, ele tá ali porque ele achou uma oportunidade ali de manter de se manter, fazer parte do sistema econômico Exatamente. por esse modelo. Então, ele não está nem afim do lucro, ele só quer uma A rentabilidade subsistência, de realmente, né? subsistência, realmente, é isso mesmo. Exatamente. Inclusive, dentro disso que o Everton falou, eu lembrei de um projeto que eu estou participando agora. No sábado vai ser a formatura. A gente fez um curso agora, nos últimos 2 meses, para mulheres, chefes de família, que acabaram perdendo a renda por causa da pandemia. Então, a gente fez para elas um curso de empreendedorismo. Um curso de empreendedorismo tradicional mesmo. O nosso projeto era de empreendedorismo social, porque visava o impacto para elas, mas para ajudá-las a desenvolver negócios tradicionais. Começar a vender bolo, vender roupas, ajudar de alguma forma para elas terem um sustento para a família, especialmente quando acabar a renda mínima também, que é o que muitas estão usando para sobreviver hoje, elas terem mais possibilidade de gerar recursos. Então, é uma forma muito legal de como as duas coisas se conversam também. O empreendedorismo social estimulando o empreendedorismo tradicional para o desenvolvimento das pessoas. Muitas vezes, por essa questão que o Everton falou, do próprio empreendedorismo por necessidade. E se a gente olhar os dados hoje no Brasil, é como a maioria das pessoas hoje que empreendem, elas vão começar a empreender por necessidade. Então, não é por lucro, é porque elas precisam realmente. Aqui eu já falei. E agora eu vou entrar um pouquinho mais nos aspectos práticos. Algumas sugestões de vocês que estão aqui pensando em projetos, às vezes para alavancar um projeto que você já tem, ou iniciar um projeto também. O que vocês podem fazer para começar? São 7 passos que eu vou passar para vocês. Igual eu falei, eu vou dar algumas referências aqui pelo caminho também. Não vou aprofundar muito dentro das referências, porque eu quero instigar vocês a pesquisarem também, a fazerem esse deverzinho de casa, de olhar, nossa, isso que ela falou é legal, quero saber um pouquinho mais sobre. Mas começando por esse como faz, o primeiro passo é descobrir o que é o problema que vocês vão querer resolver. Sei que muitos de vocês aqui, por exemplo, vão trabalhar com a questão da causa da violência contra a mulher. Mas mesmo nesse ponto, vocês têm que fazer uma análise cuidadosa para entender realmente o que é o problema. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, existem muitas nuances dentro disso, existem muitas causas. Vocês vão trabalhando com a recuperação da mulher que sofreu algum abuso, vocês vão trabalhar com a reintegração do agressor, vocês vão trabalhar para prevenir que isso aconteça, para remediar depois, para conscientizar, para as novas gerações não sofrerem por isso. São muitas possibilidades, muitos caminhos que podem ser seguidos. Então, quando eu falo aqui de descobrir o que é o problema, em especial o que está aqui nos parênteses, de fazer uma análise cuidadosa sobre o problema de vocês, é pegar o que vocês pensaram como ideia inicial e ir perguntando vários porquês. O problema que eu vou tratar aqui é a violência contra a mulher. Por que ela acontece? E você vai chegar em uma outra resposta. E você pergunta por que de novo? Por quê? Até você chegar realmente numa causa raiz, num problema específico com o qual você consegue trabalhar para buscar uma solução. Um exemplo muito interessante de como isso pode caminhar, por exemplo, é quando a gente fala da fome no mundo. Eu vou perguntando, quero resolver o problema da fome no mundo. É algo muito amplo. Eu, Bianca, sozinha, não vou conseguir resolver o problema da fome no mundo. Mas eu consigo resolver a fome na minha cidade, a fome no meu bairro, ou mesmo uma das razões que causa a fome. O que é que causa a fome? A gente produz mais comida do que a gente consome. Então, é a distribuição. A comida não está chegando para todo mundo. Mas por que a comida não chega para todo mundo? E a gente vai lá na agricultura e vê que as coisas estão sendo produzidas, elas estão saindo da fazenda para ser vendidas. Por que não está chegando? E a gente chega, por exemplo, na causa de que aquele tomate que foi plantado era muito feio e por isso foi descartado. Então, a gente consegue chegar realmente em problemas mais específicos que a gente vai conseguir resolver. E outro guia que eu acho muito importante para vocês conseguirem definir problemas são as próprias ODS. Então, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ela trabalha principalmente em 3 eixos: de erradicação da pobreza, proteção do planeta e alcançar a paz e a prosperidade. São 17 objetivos de uma agenda compartilhada da ONU para conseguir alcançar o que a gente fala que é o desenvolvimento sustentável. E eles são divididos nesses 4 pilares. São os objetivos sociais, que falam da qualidade humana, saúde, educação, qualidade de vida.
A gente tem os objetivos ambientais, que são aqueles que tratam da preservação e conservação do meio ambiente. Objetivos econômicos, inclusão, geração de renda, trabalho, consumo de energia, gestão dos nossos resíduos. E também objetivos institucionais, que são aqueles que dizem respeito à capacidade de colocar em prática as ODS. Eu tenho quase certeza que vocês já viram essa imagem alguma vez na vida, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tenho muita certeza também que... Muita certeza não. Imagino também que a maior parte dos projetos de vocês vai entrar na ODS 5, de igualdade de gênero, porque a gente está falando aqui de proteção da mulher, mas vocês podem ver também outros pontos em que vocês conseguem abordar. Um emprego digno pode ser uma possibilidade dessa mulher sair de um ciclo de violência. Se ela tiver alguma forma de gerar renda, ela não precisa ficar em casa com o marido agressor, por exemplo. A educação de qualidade pode ser um acesso, como capacitação, como conscientização das pessoas, para que elas não agridam as outras em casa, para que não tenha essa violência, para que ela não continue. Então, dentro das ODS, vocês encontram muitos caminhos. E vocês conseguem ver que mesmo aqui, que a gente tem um tema em comum, a gente está falando de projetos que vão estar trabalhando na segurança da mulher, mesmo nisso a gente tem muitos caminhos diferentes que a gente pode seguir, muitas possibilidades, e todos eles são válidos, porque cada um deles vai tratar da mulher e das pessoas envolvidas de alguma forma. E todos os pontos precisam ser cuidados, precisam ser tratados sob alguma ótica. O segundo ponto, depois de chegar realmente no que é o meu problema, de fazer esse recorte mais específico, perguntem muitos porquês, para chegar a uma coisa bem direta que vocês consigam resolver, é identificar quem é afetado e quem é beneficiado pelo problema que vocês encontraram. Quem é afetado vai ser muito provavelmente as pessoas que vocês vão assistir, então quem vai ser atendido pelo negócio de vocês. E quem é beneficiado, eu sei que é até estranho ver aqui quem é beneficiado pelo problema, mas é que muitas vezes tem alguém que vai estar ganhando com aquilo que atrapalha a outra pessoa. Muitas vezes alguém vai estar ganhando dinheiro para aquilo, ou o próprio agressor vai estar sentindo melhor por aquilo. Então, vocês têm que identificar quem está sendo beneficiado pelo problema, porque provavelmente essa vai ser a pedra no meio do caminho que vocês vão ter que enfrentar, que vocês vão ter que entender como burlar, como ultrapassar ou como transformar essa pessoa em um aliado também, que seria a melhor situação. Porque, às vezes, nem sempre o beneficiado quer ser beneficiado por isso. Um exemplo, por exemplo, seria uma empresa que gera muitos resíduos, gera muita poluição, então isso ajuda na economia da empresa, então ela gasta menos dinheiro, de certa forma isso é um benefício, mas quando alguém chega para ela e conta, olha, você está poluindo o rio aqui, jogando o seu recurso direto, ela se preocupa, ela não sabia que ela estava causando aquele problema. Então, é muito importante identificar quem são essas pessoas. E essas pessoas são o que a gente chama de stakeholders. Então, é quem está envolvido de alguma forma. São as pessoas interessadas no negócio que vocês vão criar. Comunidade financeira, empresarial, fornecedores, sociedade civil, comunidades locais. Muita gente que vai estar fazendo parte dessa rede e que vocês podem aproveitar de alguma forma. Seja para desenvolver a solução ou para divulgar a solução, por exemplo, na questão de imprensa, para conseguir comprar de vocês e financiar para que a solução continue existindo. Então, são muitos stakeholders. E fazer esse mapeamento de quem são essas pessoas envolvidas é muito importante para vocês verem quem vão ser os aliados para vocês trabalharem juntos ao longo de todo o projeto. E só agora, repare, eu já falei 2 pontos, e só agora no ponto 3 eu vou chegar na questão de pensar em como resolver o problema. Por quê? Porque esse mapeamento anterior é muito importante para vocês saberem que estão lidando com um problema que de fato é real e que é possível de ser solucionado e que vocês conhecem quem são as pessoas que vão poder ajudar ou atrapalhar vocês de alguma forma. Então, quando a gente chega aqui no 3, é quando vocês vão começar a pensar em solução. E uma dica que eu dou para pensar em solução é envolver o máximo de pessoas possíveis para fazer isso. Não necessariamente todo mundo vai estar envolvido na execução depois, inclusive acho que a execução vai ser um grupo mais restrito, mas conversem com as pessoas. Conversem com essas pessoas aqui que vocês identificaram no ponto 2. Isso é realmente um problema para você? Por quê? O que acontece? Como é o seu dia? Entendam realmente quem são essas pessoas e façam uma co-construção com eles. Construam juntos, façam sessão de brainstorming,
quando tiverem uma ideia, saiam contando para todo mundo. Eu sempre falo isso, tem muita gente que tem receio de contar a ideia. Ah, não, ele vai roubar a minha ideia e vai fazer igual. Não, conta a sua ideia para as pessoas, porque as pessoas vão conseguir melhorar. E uma coisa eu te garanto, a pessoa não vai roubar a sua ideia, ela não vai executar, porque se você realmente sabe como resolver esse problema, se você realmente estudou, sentou nele, você é a melhor pessoa para conseguir resolver. Então você não precisa ter medo de contar a ideia para ninguém. E se vocês acham que a outra pessoa vai executar muito melhor do que vocês, essa é a pessoa perfeita para vocês puxarem para ser sócio junto com vocês também, que vocês vão precisar dela na sua solução. Então pensem como resolver o problema. E nesse ponto também eu vou trazer algumas referências do que pode ajudar vocês a guiar vocês nesse caminho. Eu gosto muito desse trecho de Alice no País das Maravilhas, que é a Alice conversando com o gato, e o gato pergunta para onde que ela quer ir. E ela fala que ela não sabe, que ela está perdida. E aí o gato responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu acho essa frase muito poderosa, porque se você não sabe onde você quer chegar, realmente tanto faz por qual caminho você vai. E aqui, o que eu acho que é importante é que vocês tenham uma noção de onde vocês querem chegar. Qual é o problema que vocês querem resolver? Como que vocês sabem que esse problema foi resolvido? Vocês olharem e falarem, nossa, agora está tudo bem, resolvi o problema. Esse é onde vocês querem chegar, é o sonho. E para isso, vocês sabendo isso, vocês vão saber também qual caminho trilhar. E aqui eu trago mais uma referência para vocês. É um livro chamado O Velho e o Menino. Ele conta a história de um velho e um menino que estão conversando, e eles trazem essa reflexão de que o menino ele quer ser útil, então ele quer ajudar as pessoas, quer fazer tudo que as pessoas precisam que ele faça, e ele vai perguntando para o velho se ele deve fazer isso, se realmente é o melhor caminho. E a reflexão que o livro traz é que quando você é útil, você é uma pessoa que é usada. Então a pessoa te usa porque você tem uma utilidade, ela vai pegar o que ela consegue de você, vai absorver e depois você vai continuar com a sua vida e a pessoa vai continuar com a vida dela. Quando você é contributivo, você realmente passa a contribuir. É até engraçado falar assim, porque são as palavras realmente. Quando você é contributivo, você vai co-criar com as outras pessoas. Você vai pegar a sua essência, a sua potência e começar a construir junto com o outro. Você não vai fazer algo, fiz, vou embora e cada um vai para o seu caminho. Você vai se envolver, você vai se entregar, você vai co-criar, você vai realmente ajudar que aquela ideia se desenvolva. E essa noção é muito legal, porque mesmo quando vocês forem pensar agora em termos de negócio, o projeto que vocês vão colocar em prática, vocês têm que decidir desde o começo se vocês vão querer fazer um negócio que é útil ou um negócio que é contributivo. Uma coisa que é útil, é estática, a pessoa vem, passa por aqui, usa o seu projeto e continua, ou uma coisa que é contributiva, é mutável, ela se transforma junto com as pessoas que passam e contribui de fato com toda a rede. Que as pessoas que passaram pelo negócio depois vão estar contribuindo e formando novas pessoas e ajudando mais pessoas a passarem por isso também. É um conceito muito legal, recomendo a leitura, inclusive, quem tiver interesse de ler o livro, ele é muito legal. E outro conceito que eu trago para vocês é o Ikigai. Esse eu acho que talvez seja até um pouquinho mais disseminado, acredito que alguns de vocês já tenham visto, mas o Ikigai é a união de 4 pilares. É a união da sua paixão, é a união do que você ama, então do que você gosta de fazer, aquilo em que você é bom. Então eu gosto, por exemplo, eu gosto de cantar, mas eu não canto nem um pouco bem. Então cantar não é o meu Ikigai. Então aquilo que você ama fazer, aquilo que você é bom, alguma coisa pela qual você pode ser pago, então você vai receber por aquilo, você vai transformar isso na sua vida realmente em uma coisa que o mundo precisa. Quando você encontra a união dessas 4 coisas, uma coisa para a qual você consegue viver, que você faz bem, que você gosta de fazer e que contribui para um mundo melhor, vocês encontraram o Ikigai de vocês. E a gente tem aqui várias interseções entre eles também. Então, aquilo que você ama e que você é bom é sua paixão, provavelmente vai ser um hobby, você vai ficar em casa fazendo aquilo, você vai contar para as pessoas, vai escrever poema, você sabe que gosta de poema e tudo, mas você não quer publicar, então é sua paixão. O que você é bom e que você é pago é só a sua profissão. Você faz aquilo bem, continua sendo pago por aquilo. O que você é pago e o mundo precisa é o que a gente chama de vocação. Então, por exemplo, muitas vezes os professores. Um professor que ele faz aquilo porque ele sabe que ele é bom naquilo, que ele precisa fazer aquilo, ele é pago e o mundo precisa daquele ponto.
mas talvez ele não ame aquilo tanto, ou ele não seja tão bom assim, a gente chama de vocação. E quando é aquilo que você ama e o mundo precisa, é uma missão, seu propósito de vida. E o que a gente quer, na verdade, é que vocês encontrem a junção de tudo isso. Que vocês consigam achar em uma só coisa o que vai ser o hobby, a profissão, a vocação, a paixão e a missão de vocês. E aí vocês encontraram o Ikigai. Sei que não é fácil, e também é outro conceito para vocês se aprofundarem, entrarem mais a fundo nele, porque tem muito mais coisa para se falar sobre o conceito de Ikigai, mas ele realmente é a razão de viver de vocês. E entra muito no que eu digo de trabalho com propósito. Então, é aquele trabalho que está relacionado com os valores de vocês, com quem vocês são, a essência realmente. Então, o que vocês encontraram como missão para vocês e as suas metas de vida. Então, qual é o propósito realmente? Para que você sente que você veio no mundo? E quando você trabalha com propósito, você consegue realmente se realizar. Eu não vou falar aquela frase de quem trabalha com o que ama, não sente que trabalha uma vez por dia, porque eu acho que é o contrário. Quando você trabalha com o que você ama, você trabalha muito mais, mas você trabalha feliz. E no final do dia, você chega em casa cansado, exausto, mas com um sorriso no rosto, porque aquilo fez sentido e porque você sabe que fez a diferença. E não pensem também que trabalhar com propósito vai ser trabalhar com coisa legal o tempo todo. A gente está falando aqui de negócios, o propósito de vocês pode ser transformar a vida dessas mulheres, mas vocês vão ter que cuidar de finanças, vão ter que cuidar de dados, vão ter que cuidar de muitas outras coisas que talvez não seja tão legal para vocês, mesmo alinhado com o propósito. Mas realmente, quando vocês conseguem ver o impacto do que vocês estão fazendo, vocês se sentem realizados. E o propósito, ele é muito similar à missão. E eu digo que o que vocês têm que tentar fazer, principalmente aqui que vocês vão iniciar um negócio ou apoiar um negócio que vocês já estão dentro e tudo, pensem em tentar alinhar o seu propósito pessoal e a sua missão pessoal com o negócio que vocês vão criar. Porque aí a gente vai ter o que a gente falou lá atrás, o Ikigai, o trabalho com propósito e vocês fazendo algo que vocês realmente amam. Começamos a pensar em como resolver o problema e a gente vai para o quarto ponto, que é usar o que vocês conhecem. Então, comecem por onde vocês estão, pela rede, pela cidade, pelas conexões que vocês têm, mas também lembrem de tomar riscos, para vocês verem se uma solução inovadora, uma ideia doida que vocês tiveram vai dar certo ou não, vocês têm que colocá-la em prática. Em um ambiente controlado, para vocês conseguirem errar rápido e corrigir rápido, mas tomem riscos também, porque isso faz parte da jornada de vocês. Tenho certeza que vocês vão aprender muito mais com um erro que vocês fizeram do que com um acerto. Então, a parte de tomar riscos faz parte, a parte também de, às vezes, não dar certo faz parte, mas a gente espera que vocês consigam levantar depois disso e irem mais felizes, mais potentes para conseguir fazer acontecer e realmente colocar em prática uma solução que faça sentido para os stakeholders, para os beneficiários de vocês. E o último ponto é inovar. E eu gosto muito de entrar nessa parte de inovação, porque principalmente hoje a gente está com muito vocabulário de startup, inovação, tecnologia e tudo. Inovação não necessariamente é tecnologia. Inovação é vocês pegarem algo que está sendo feito de uma forma e começar a fazer de uma forma diferente, mais eficiente, que traga mais resultado. A gente fala hoje muito, todo mundo fala de inovação, a pessoa já vem, não, vou criar um aplicativo, vou fazer uma plataforma, vou usar inteligência artificial, drone, sei lá o quê. Pode ser que sua ideia vá por esse caminho, mas não pensem que para a ideia de você ser inovadora, ela tem que ir por esse caminho. Inovação está em fazer o que a gente faz hoje de uma forma diferente, de uma forma melhor. Então, pensem em inovação até sem tecnologia, sem internet, sem nada, e eu tenho certeza que vocês conseguem chegar em inovação também. Duas das maiores inovações do mundo foi, por exemplo, a descoberta do fogo. Não foi uma inovação aquilo? As pessoas comiam a carne crua antes e tudo, descobriram o fogo, começaram a colocar lá a carne para assar. E a gente teve uma inovação que envolveu uma tecnologia que não é o que a gente tem como tecnologia hoje. Tecnologias sociais. Inovação vai muito além de internet e dessas buzzwords, as palavras da moda que a gente tem hoje. O quinto ponto, e um detalhe importante, esses 4 pontos que eu falei aqui em cima, eles servem tanto para um negócio tradicional quanto para um negócio social. E aí aqui no 5, 6 e 7 eu vou entrar um pouquinho mais em coisas que são exclusivas, por assim dizer, porque a gente espera realmente que um negócio tradicional também pense em todos os pontos que eu vou falar, mas que são mais voltados para o negócio de impacto realmente. Então, o quinto ponto é vocês começarem a enxergar como o outro pode se beneficiar
daquelas soluções que vocês trouxeram. Então, o que de bom que o seu projeto traz e como que ele resolve e gera impacto social. Como que ele soluciona esse problema social que vocês encontraram e como que ele gera um impacto social. E a equipe, essa parte de ver como os outros podem se beneficiar, eu trago um outro conceito muito legal, que é a teoria da mudança. Eu vou explicar um pouquinho deles, mas também procurem mais sobre elas depois. Tem alguns cursos de teoria da mudança muito legais. Na Endeavor tem um curso gratuito de teoria da mudança, se alguém tiver interesse em procurar depois. E é um curso bem interessante também. Então, quando a gente chega aqui na teoria da mudança, a gente chega numa frase que seria mais ou menos assim: minha organização faz X, que gera tais e tais resultados, e nós sabemos disso por causa dessa evidência. Então, a teoria da mudança é realmente uma representação visual, em texto ou em figura, normalmente em figura, mas que mostra onde sua organização está, então, onde os beneficiados estão hoje e onde que eles vão chegar, e o que a sua organização, o que o seu negócio faz no meio do caminho para conseguir alcançar aquele resultado. Então, é uma ferramenta que ajuda a descrever esse caminho do projeto. Como eu falei, normalmente ele vem com uma representação visual. Tem umas teorias da mudança que são lindas, assim, lindas no que elas trazem de propósito, mas também lindas na representação visual, no esquema que elas trazem, como vocês conseguem visualizar. Mas é uma forma muito legal de vocês mostrarem para todas aquelas pessoas envolvidas que a gente identificou, como que você vai gerar o impacto. Então, ele traz essas corzinhas aqui. Ela começa de baixo, então, as condições prévias, onde estava, então, onde os beneficiados de vocês estão hoje, quais são as intervenções e ações que são feitas pela organização, que resultados são feitos ao longo do caminho, então, quais são os dados prévios que vocês têm para conseguir ver se está dando certo a solução e qual é o resultado de longo prazo. E a teoria da mudança é muito importante porque ela ajuda a dar um norte e até a definir quais coisas vocês vão fazer e que coisas vocês não vão fazer. Quem já estiver um pouquinho mais envolvido com esse ambiente de empreendedorismo social, já deve, às vezes, ter até ouvido alguma organização falar: eu não vou pegar tal projeto porque não está alinhado com a nossa teoria da mudança. Então, ele não entra nesse esquema de tirar as pessoas dessa condição e chegar nessa condição final. Então, ele é muito legal por isso, para vocês conseguirem priorizar atividades. O empreendedor social tem a mania, eu tenho a mania, eu já falei no início, né? E eu acho que eu continuo um pouquinho com ela até hoje, de dizer sim para tudo, de querer abraçar o mundo e de querer fazer mudança em todo lugar. Mas a gente sabe que a gente é um só, e mesmo se a gente tiver equipe, é uma organização só para conseguir fazer tudo. Então, ter bem claro onde vocês estão e onde vocês querem chegar ajuda com que vocês façam coisas que estejam alinhadas com o propósito de vocês. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, um exemplo de uma situação de uma organização de combate à AIDS. Então, poderia ser um negócio ou uma organização. Eu vou trazer aqui a teoria da mudança delas. A forma como elas se constroem enquanto modelo de negócio não importa tanto nesse momento. Então, a gente parte de uma condição prévia, de uma situação que tem uma grande população HIV positiva, e isso acaba gerando uma incidência de AIDS na região. Então, essas pessoas que são HIV positivas acabam contraindo a AIDS depois. E o resultado que eu espero a longo prazo é eliminar a AIDS nessa região. Então, eu já tenho onde eu estou e onde eu quero chegar. E agora eu vou preencher esses dois pontos. Do que eu vou fazer para conseguir sair dessa situação e chegar nessa? E aí, eu tenho alguns resultados intermediários que eu vou precisar ter. Então, eu acredito, minha tese, sempre na teoria da mudança você vai ter uma tese, que vai ser testada, revista e tudo. Então, minha tese é que para sair dessa situação, eu preciso de redes confiáveis de distribuição de medicamentos retrovirais. Os medicamentos para fazerem com que o HIV positivo não vire AIDS depois. E as intervenções e ações que eu vou fazer para conseguir ter esses resultados das redes confiáveis vai ser trabalhar com centros comunitários locais para distribuir os remédios retrovirais. E com isso, eu vou ter o resultado a longo prazo de eliminar a AIDS na região. Aqui é o esquema do que seria a minha teoria. Mas, além disso, eu preciso ter os indicadores e as premissas. A premissa foi a tese que eu falei antes, né? Então, a minha premissa é, se os HIV positivos da região tiverem medicamentos, eles vão usar os medicamentos. Usando o medicamento, ele não vai contrair a AIDS. Então, eu parto dessa premissa para o resto da minha teoria fazer sentido. E o indicador, então, o que eu vou usar para ver se minha teoria da mudança está dando certo? Eu vou ver a proporção de pessoas HIV positivas que receberam medicamento retroviral. E eu vou conseguir comparar esses dados para ver se realmente é a quantidade de remédio que está fazendo com que as pessoas contraiam menos AIDS. Então, aqui é um exemplo bem simples. A teoria da mudança pode
aprofundar muito mais e ter muitos mais detalhes e muito mais passos do que isso, mas para vocês entenderem um pouquinho de que ela é esse caminho, de onde eu estou e onde eu quero chegar. Bianca, uma provocação, assim, será que a gente consegue fazer apontar alguns caminhos aqui, pegando como resultado a longo prazo, né? A gente tem uma situação prévia, né, daqui da região, um alto índice de violência contra a mulher. O resultado a longo prazo que a gente deseja, eliminar, né, esses índices de violência na região. O que tu Legal. quais seriam os que você imagina de resultados intermediários e de intervenções assim que a gente poderia? E aí eu já peço ajuda também do pessoal que, né, que está aqui também, quiser contribuir também, trazer alguma sugestão, né, de indicador, premissa, só para a gente fazer uma brincadeira assim, uma provocação que, né, a gente pode usar esse esquema aqui, né? Muito legal. Everton, o que eu diria, inclusive, você até falou aí de indicador, de premissa, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver, como a gente está tratando de um problema amplo, é qual premissa que eu vou partir. O que eu acredito que vai fazer com que eu saia dessa situação do alto índice de violência para a eliminação dessa violência, dos índices na cidade. Então, a gente tem que ver o que é a minha tese, o que eu acredito que consegue mudar essa situação. E eu vou deixar o pessoal falar um pouquinho aí também. Se o pessoal quiser escrever ali no chat, também se tiver É. tá sem microfone, quiser escrever no chat, a gente acompanha por ali. Né, pra gente Que eu pensar tenho até, eu e o Everton tenho certeza que temos algumas ideias aqui, mas a gente quer ouvir vocês também. Bom, então, usando um pouquinho do espaço, né? Sobre violência contra a mulher, a minha mãe já trabalhou com isso, né? Pela justiça restaurativa, onde ocorre círculos separadamente com os agressores e com as mulheres, né? E nesse círculo eles vão trabalhando e deixando eles contarem as histórias e por que acontece isso, entende? Sem ninguém julgar, apenas escutar, sabe? E eu acho que, se eu não me engano, nos 2 últimos círculos, junta os agressores com as mulheres que são agredidas, sabe? E eles fizeram esse trabalho no ano passado, se eu não me engano, e deu bastante resultado, onde os agressores procuravam eles depois e diziam: olha, eu não tenho mais vontade de bater nela, sabe? Ou falando, tipo, eu tinha vontade de bater nela porque eu era agredido quando criança, sabe? Então, acho bem importante ter acesso a essas duas partes, né? Para conseguir já mudar das duas partes. Muito legal. Então, no caso, por exemplo, que a Aisha trouxe para a gente, eu partiria de uma premissa, colocando aqui nas minhas palavras, por exemplo, a comunicação, o diálogo aberto e a escuta são caminhos para que o agressor pare de se ver nessa posição de que quer gerar violência. Então, eu teria essa premissa. E aí, por causa dessa premissa, eu vou criar uma intervenção. Minha intervenção vai ser criar esses espaços de escuta, de conversa, de diálogo, como resultado intermediário. Eu vou ter essas pessoas se abrindo, então conversando, trocando, igual a Aisha falou, por exemplo, até trazendo coisas do passado, do que eles viveram, com uma terapia em grupo realmente, e aí o resultado a longo prazo chega na questão de eliminar essa violência. Um exemplo perfeito que a Aisha trouxe. Aí eu só transformei aqui nas palavras da teoria da mudança. Ótimo. Muito legal. Perfeito. E aí uma coisa... Oi? Não, só, perfeito, achei a né, tipo, pegou e encaixou, né, nos pontos e a Aisha trouxe todo já colocando, né, na forma que ela descreveu. Exatamente. Só foi encaixado no esquema, ele bem muito bacana. Sim. E outro ponto importante também é pensar nos indicadores. Então, nesse caso específico que a gente falou agora, por exemplo, o meu indicador poderia ser a reincidência desses homens que participaram dessas rodas de conversa, desses círculos e que realmente se abriram. Então, se a minha resistência for baixa, eu parto do princípio de que minha premissa está certa e a teoria da mudança está funcionando. E outra coisa interessante também, eu tenho certeza que vocês vão jogar depois no Google lá a teoria da mudança e ver a carinha delas também, é que dificilmente ela vai ser só dessa forma. Muito provavelmente ela vai ter muitas outras intervenções, ações e resultados acontecendo no meio do caminho também. Até porque para ter a roda eu preciso de mais intervenções sendo feitas, preciso chegar nessas pessoas, preciso fazer mais coisas no meio do caminho também. Mas fica aí o exercício, inclusive, Everton, já faz a provocação para todo mundo também, pegar e colocar o projeto numa teoria da mudança simples assim também.
Sim, eu penso até pensando em abrindo mais esse campo de intervenções, né? Talvez partindo da premissa de que se nós trabalharmos o infanto-juvenil e adolescência, com esses diálogos e com essas rodas já de vivência e de percepção de homens e mulheres ali, talvez a gente chegue em adultos que não serão agressivos, né? Muito bom. Né? Pensei numa outra premissa, né? Mais a longo prazo ainda, Legal. né? Na verdade, eu nem diria que é uma outra premissa. A premissa continua a mesma. O diálogo, a escuta faz com que a violência acabe. O que eu mudo é a ação, meu resultado é intermediário. Então, em vez de trabalhar com o agressor, eu vou trabalhar antes. Vou trabalhar com as crianças, com os meninos, com os adolescentes, para que eles nem cheguem a fazer alguma agressão em algum sentido. Muito legal. Então, agora a gente já viu um pouquinho de como os outros podem se beneficiar. Tem outras formas de chegar nessas respostas também. Eu gosto muito da teoria da mudança, eu acho que ela é fácil de entender e fácil de comunicar. E eu venho para o sexto ponto, que é ser sustentável. E quando eu falo de sustentabilidade aqui, eu sempre gosto de falar que eu estou falando de sustentabilidade em todos os sentidos. Estou falando de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade de pessoas, estou falando de tudo isso sim, mas eu vou focar aqui em uma sustentabilidade específica, falando de negócios de impacto, que é a sustentabilidade financeira. Então, eu trago um case para vocês aqui, que é o da Toms. Não sei se vocês conhecem a Toms, ele não trabalha com mulheres, ele trabalha com sapatos. A Toms é uma loja de sapatos americana. Eles surgiram, o criador da Toms viajou para a Argentina, e aí ele viu lá que as crianças, muitas delas não iam para a escola, porque não tinham sapatos. Era uma distância longa que elas tinham que andar para ir até a escola. Elas não tinham sapatos, elas não iam, porque ou foi um dia machucou o pé, não conseguia nos outros, porque não estava conseguindo andar, e tudo isso. Por isso que a bandeirinha deles é a bandeirinha da Argentina também, porque surgiu lá a ideia. E aí, quando ele pensou isso, ele começou a pensar numa solução em que ele pudesse dar sapatos para essas crianças. Ele tinha umas economias em casa, ele voltou para casa e começou a pensar como que eu consigo fazer para dar sapatos para essas crianças. E ele chegou no modelo muito sustentável. Ele chegou no modelo que, ao invés de ele comprar sapatos e dar para essas crianças, ele começou a fabricar sapatos. E para cada sapato que ele vende, ele dá um sapato para uma criança que precisa. É o modelo que a gente conhece hoje como One by One. Ele foi um dos precursores do modelo. Começou com um sapato, eu dou um sapato para alguém, um sapato igual, com o tamanho da criança e tudo. E o que acontece? Por que eu falo que isso é sustentável? Porque se ele tivesse voltado para casa, inconformado com esse problema, pegado todas as economias dele, comprado o sapato, levado para a Argentina e dado para as crianças, ele ia ter cumprido o objetivo dele, que era levar sapatos para as crianças que precisavam ir para a escola. Mas ele ia conseguir fazer aquilo uma vez, porque o dinheiro dele ia acabar e ele não ia ter mais dinheiro para comprar mais sapatos e para sempre fazer aquilo. Ou às vezes até conseguiria, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, comprar uma quantidade legal de sapato. Quando ele pensou nesse modelo sustentável, eu compro um sapato, eu vendo um sapato, eu dou um sapato, ele conseguiu ajudar muito mais pessoas, ele continua ajudando pessoas até hoje. Além disso, ele conseguiu gerar empregos, então ele criou uma empresa, criou um negócio que tem uma cultura de fazer o bem, é um negócio social, e ele conseguiu também ter muitas outras ideias. A Thomas começou com sapatos, hoje eles já têm vários outros projetos. Para cada óculos que eles vendem, eles dão um óculos para uma criança que precisa e não teria óculos. Eles vendem bolsas também. Para cada bolsa, eles dão uma mochila para a criança poder ir para a escola também. Então, eles conseguiram chegar num modelo sustentável que permite que eles levem os mesmos recursos que eles queriam dar antes para muito mais pessoas. E é por isso que eu digo que dinheiro é importante quando a gente fala de social, porque é a forma que a gente consegue alavancar o nosso impacto, chegar mais longe e ajudar cada vez mais pessoas. Sempre pensem, sempre tentem fazer essa conta. Eu tenho R$10, então eu consigo comprar 5 salgados para distribuir na rua para fazer isso. Ou eu posso pegar esses mesmos R$10, comprar os ingredientes, fazer 10 salgados, vender para as pessoas, com esse dinheiro distribuir mais 100 salgados para os outros. Então, tem possibilidades, tem muitas formas de ser sustentável. O One by One é um modelo que eu gosto, que é bem legal, mas tem muitas outras formas de conseguir alcançar a sustentabilidade financeira no negócio. Vocês podem, por exemplo, ter patrocinadores. Quem paga o projeto não é o beneficiário. Quem paga é uma empresa que acredita naquilo e que quer que ele seja executado. Quem paga o projeto é o governo. Vocês vão entrar em algum edital, em algum projeto e vão conseguir colocar ele em prática.
E eu queria deixar uma indicação de livro também dentro desse momento, que é esse aqui, Comece Algo que Faça a Diferença. Ele é do Blake, o Blake é o fundador da Toms. Ele conta essa história que eu contei para vocês agora, mas ele conta a história de vários outros negócios também. Ele é bem voltado para esse lado de negócio social. Então, ele não fala de ONG, de organização e tudo, que também são modelos válidos e que também precisam de dinheiro, mas isso é outra conversa. Mas ele entra muito na questão de diferentes modelos de monetização para negócios de impacto. E o último ponto que eu queria trazer do como faz, de como que eu consigo fazer o meu negócio social, é não causar mais dano em algum outro lugar. E eu acho que esse é um ponto importantíssimo, porque muitas vezes a gente está tentando ajudar, a gente está tentando fazer o bem, e sem querer a gente está causando um prejuízo em outro lugar. Eu estou lá ajudando as pessoas, distribuindo cesta básica, levando as coisas, e o lixo está sendo todo jogado pelo caminho. Então eu não tenho uma gestão dos resíduos depois, eu não tenho alguma coisa. Então é muito importante vocês pensarem em tudo que está envolvido no projeto de vocês e como vocês conseguem minimizar ao máximo os danos que são causados. Quase com certeza algum dano vai ser causado de alguma forma. E vocês têm que pensar em como resolver ele também, que é um dos pontos principais que diferencia também o negócio de impacto. Então é se preocupar com o todo, se preocupar com todas as partes. E eu trago mais alguns conceitos para vocês. O primeiro é de ambiente ganha-ganha. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver muitas informações a respeito também. Então, é um ambiente que não se gera danos em outro lugar, então que todo mundo é beneficiado. E ele é muito alinhado, eu vou voltar para lá depois, ele é muito alinhado com o conceito de triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade. Talvez vocês já tenham visto em algum lugar, se usa muito em responsabilidade social das empresas, mas quando vocês começam um negócio, é muito legal vocês tentarem começar por aqui também. Então, pensar em um negócio que seja bom para as pessoas, então para os funcionários, para quem vai ser beneficiado por aquilo, para os clientes. Um negócio que seja bom para o planeta, então que ajude o planeta ou que não prejudique o planeta de alguma forma. Então, que eu pense nos meus resíduos, pense nos meus recursos sustentáveis para não gerar dano. E também que seja bom em termos financeiros, então que ele tenha lucro, que ele tenha um equilíbrio. Quando a gente fala do negócio tradicional, a gente fala de uma bottom line, é o ponto de equilíbrio, que é o que a gente chama. Então, o ponto de equilíbrio de um negócio tradicional é quando o negócio para de dar prejuízo e começa a dar lucro. Quando a gente fala de um negócio social, a gente entra no tripé da sustentabilidade. O meu ponto de equilíbrio não é só o lucro. O meu ponto de equilíbrio envolve muito mais coisas. Envolve pessoas, envolve todo o ambiente à nossa volta. E é assim que a gente tem um negócio que seja de fato sustentável e que seja bom para as pessoas. Outro conceito que eu queria trazer para vocês também, na hora de pensar em um ambiente em que todo mundo ganha, então naquele ambiente ganha-ganha que a gente falou um pouquinho lá atrás, é a mentalidade de escassez contra a mentalidade de abundância. A mentalidade de escassez é exatamente o que está aqui. Eu parto do princípio de que não tem para todo mundo. Se não tem para todo mundo, eu tenho que garantir o meu. Então eu tenho que correr atrás, eu tenho que ver que eu tenha para que eu não perca aquilo. Isso gera competitividade, então isso faz com que eu saia correndo, que eu compita para eu conseguir ter, e gera exclusão. Porque a partir do momento que eu acho que não tem para todo mundo e eu corro para eu ter, eu acabo fazendo com que não tenha para os outros. Um exemplo que eu acho muito bom, desde que começou a pandemia, esse exemplo que eu uso sempre, é o que a gente viu no início, quando começou a se falar de isolamento social no Brasil e no mundo, que aconteceu com o papel higiênico, por exemplo. As pessoas começaram a falar que eu tenho que fazer o meu estoque de papel higiênico, senão vai acabar e eu vou ficar sem o papel higiênico em casa. O que aconteceu? As pessoas com essa mentalidade de escassez foram correndo, compraram papel higiênico, estocaram em casa, e aí as pessoas que foram no mercado depois realmente não tinham. A mentalidade de escassez faz com que realmente não tenha para todo mundo. Se todo mundo foi lá e comprou, acabou. Então não tem para todo mundo, vai faltar, mas eu tenho. Então eu vou estar lá pensando, nossa, me dei bem, eu garanti que eu tinha. A mentalidade de abundância, eu parto do outro princípio, de que tem para todo mundo. Se tem para todo mundo, eu não preciso ir correndo comprar meu papel higiênico. Se as pessoas não tivessem feito estoque, teria para todo mundo. Qualquer pessoa iria no mercado em algum horário e teria lá papel higiênico disponível. Aconteceu com fralda, aconteceu com remédios, com várias coisas, porque as pessoas foram partindo desse não teria. A abundância, ela traz uma colaboração. Então, eu sei que como tem para os outros, se eu estou no mercado, eu estou comprando 2 papéis higiênicos, eu vi que acabou, eu pego o meu e dou para outra pessoa que está lá do lado. Eu falo, não, pode levar, eu sei que quando eu vier aqui semana que vem, quando não acabar, vai ter também. E gera inclusão. A mentalidade de abundância faz com que realmente tenha para todo mundo. Então, a dica que eu dou para vocês
é para vocês, quando pensarem um negócio, parem para refletir nisso. Eu estou partindo do princípio de que tem ou de que não tem. Isso com tudo, com todos os recursos que vocês forem usar. Eu estou gastando ou não gastando água porque eu acho que não tem para todo mundo ou porque eu acho que tem para todo mundo? Eu estou sendo egoísta nesse ponto? Eu estou pegando para mim porque eu acho que vai faltar depois? Então, levem essa mentalidade de escassez e abundância para a vida, mas levem para o negócio de vocês também. E o último conceito que eu quero trazer, nesse sentido de pensar em algo que não gere danos, é o conceito de win-win-win. Então, como eu falei, é o ganha-ganha-ganha. Ele está muito ligado ao conceito de capitalismo consciente. Então, o conceito de que eu vou ganhar dinheiro sim, mas eu tenho algo por trás do meu negócio, e o capitalismo consciente hoje ele é aplicado tanto para as empresas tradicionais, empresas corporações B e tudo mais, mas também para negócios sociais. Porque quando a gente fala de um negócio de impacto, de um negócio que quer surgir nessa mentalidade de ganha-ganha, a consciência tem que vir desde o primeiro momento do negócio. É muito difícil eu incluir depois alguma coisa de fazer o bem. É possível, sim, muitas empresas têm feito, principalmente hoje que a mentalidade tem mudando, entra uma pessoa diferente na liderança e consegue mudar, mas quando está incluída desde o início do negócio, ele faz parte da essência e ele consegue gerar muito mais impacto. E tem que ser um nível de pensamento que passe em todo mundo que está envolvido. A empresa tem que estar sabendo, e a empresa não é o dono, a empresa é todo mundo que trabalha lá, todo mundo que está envolvido. O consumidor, então meu cliente tem que saber que o nosso nível de pensamento é gerar impacto, é fazer o bem, e como isso a sociedade vai saber também. Outra dica que eu falei lá no início, comece pelo final. Então, comece por onde você quer chegar, qual problema você quer resolver. Sempre pense em criar produtos que perpetuem o bem-estar social. Então, como eu falei, não gerem danos para outro lugar. E sempre coloque o bem de forma direta nos produtos de vocês. A partir do momento que vocês são um negócio de impacto, tudo que vocês criarem, pense, isso aqui está gerando um impacto social positivo? Isso está ajudando a alcançar o objetivo que eu tenho lá na frente? A resolver aquele problema que eu elenquei? Realmente é esse caminho? E sempre coloquem isso no que vocês forem criar. Coloquem nos produtos, coloquem na entrada de funcionários, quando forem contratar alguém para estar lá trabalhando com vocês. Coloquem no marketing de vocês. Não faz sentido eu falar que sou um negócio consciente e ficar bombardeando as pessoas com gatilho de informação e de aqueles baits, aquelas iscas para pegar a pessoa e tudo. Então, pensem em tudo o que vocês podem fazer em ter um bem-estar social realmente e ajudar as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam bem ouvindo, comprando e olhando vocês. Bianca, lembrei de numa outra contribuição, lembrei de um episódio, né, que tu tinha falado, né, de pensar desde o início, né, já começar fazendo e pensando numa ação que nós fizemos quando eu estava em Itajaí, a gente fez uma limpeza de praia e depois a gente, né, o engraçado da situação foi que a confraternização depois a gente usou copo descartável e geramos um monte de lixo, né? Aí depois no final a gente se reuniu assim umas cadê o sentido, né? Cadê o sentido? A gente foi lá, né, juntamos, claro, limpamos aquele pedaço de praia onde nós estávamos, mas qual é o sentido completo daquilo, né? Se a gente gerou um monte de descartáveis ali que eram desnecessários, com copinho plástico, né, com tudo aquilo, né? Claro que a gente já jogou no local correto, mas continuamos, né? Não foi o pensamento completo, né? Então foi uma avaliação que a gente fez que poderia ter sido mais completo a ação se a gente tivesse pensado também nesse impacto com os depois descartáveis, também, né? Exatamente. E é muito interessante, Everton, também, que hoje a maioria dos editais que chegam, eles vão te perguntar qual ODS que você está ajudando, qual que é o seu problema, qual que é a sua solução e tudo, mas eles costumam perguntar isso também. Qual que é o impacto negativo que você gera e como que você está remediando ele. Então, por exemplo, no caso do Everton, eu estou causando um impacto negativo de estar usando o copinho descartável. E eu soluciono isso levando o copo direto para reciclagem, porque eu uso esse copo porque é a única forma de conseguir beber a água, algo assim. Ou realmente, como esse caso, seria algo que seria possível mudar. Não, combino com todo mundo antes para levar os copos já e não precisar usar. No caso da minha ONG, por exemplo, no Oasis, como eu falei, a gente faz mutirão de reforma, né? Então, com o tempo, uma coisa que foi incomodando a gente é que a gente viu que a gente gerava muito resíduo. E era resíduo, papelão sujo de tinta, plástico, várias coisas que a gente deixava. A gente não deixava no lugar, claro, a gente jogava no lixo, mas a gente não sabia como gerir esse resíduo da forma correta. E aí a gente foi tentar resolver esse problema, a gente fez uma parceria
uma empresa de engenharia ambiental e eles fizeram todo o plano de gestão de resíduos para a gente. Então a gente viu, olha, a gente tem esse problema que a gente gera muito lixo. Como que a gente resolve isso? E aí elas viram formas da gente reduzir os resíduos. Então hoje a gente consegue produzir o mínimo que a gente precisa e o que a gente produz, como descartar. Então a gente sabe que a gente gera esse problema, mas a gente pensou em formas de resolver o problema também. E esses são os 7 pontos que eu trago para vocês de como começar um negócio de impacto, desde a análise do problema até vocês pensarem em todos os aspectos do negócio também. Tem muitas ferramentas que vocês podem usar para isso, muitas outras fontes. Eu deixei aqui algumas dicas para vocês, mas outra sugestão que eu ia dar também, para quando vocês forem estruturar isso e montar, eu acho que eu não coloquei a fotinho aqui no slide, não, mas procurem também o Canvas. O Canvas de negócios normal pode ser usado, tem já Canvas hoje de negócio de impacto. Eu vou mandar alguns modelinhos para o Everton, para ele poder compartilhar com todo mundo depois também, mas que vocês conseguem pensar em todos esses pontos que vocês já vão ter trabalhado depois de seguir esses passos e colocar ele no papel de forma visual realmente, para vocês conseguirem ver onde que vocês vão chegar, faça um post-it, altera um post-it de lugar, troca, e faz tudo isso para vocês realmente conseguirem enxergar, visualizar e explicar para as pessoas o negócio de vocês. E eu queria terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que o Everton estava falando lá no início, de ver o que incomoda vocês, o que gera um problema e que vocês querem resolver. É uma atriz, a Lily Tomlin, que ela fala essa frase: eu sempre me perguntei por que alguém não faz algo sobre isso. Então foi que eu percebi que eu também sou alguém. Então, muitas vezes a gente passa no dia a dia, a gente olha um problema e fala, nossa, a prefeitura tem que fazer alguma coisa, o governo tem que fazer alguma coisa, fulano tem que fazer alguma coisa, o diretor da empresa, o diretor da escola, alguém tem que resolver esse problema. Mas a gente pode ser a pessoa que vai resolver esse problema também. E empreender socialmente é pegar esse problema social, que talvez até tivesse alguma pessoa que seria responsável por resolver, mas se ela não está fazendo, eu posso lá, eu posso fazer e trazer essa solução para as pessoas. Isso é ser um empreendedor. É pegar o problema e, ao invés de falar, alguém tem que fazer alguma coisa, ir lá e você fazer, juntar mais um grupo de pessoas doidas igual você, animadas, querendo fazer, para tirar a ideia do papel e executar. Muito obrigada, deixo aqui meus contatos para quem quiser conversar. E queria abrir também, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma outra coisa que queria perguntar que eu não falei. Pessoal que está aí conosco, quiser fazer algum comentário, trazer alguma pergunta aí, fiquem à vontade, né? Eu ia falar também, meus contatos estão aqui, se quiserem mandar e-mail, mandar mensagem no Instagram, fiquem super à vontade, eu respondo, tiro dúvidas, ajudo, se quer contar do projeto de vocês e tudo, vou ficar super feliz de ajudar vocês. O Jorge tem agradecer muito, né, pela sua fala. Eu também quero fazer um comentário também de pessoal que está né, assistindo posteriormente, né, no YouTube, né, que tiver alguma pergunta, alguma coisa, né, nos encaminha essas perguntas que a gente, né, entra em contato e responde também, né, então não guarda para si essas dúvidas, né, nos manda ali nas nossas redes sociais, ou até mesmo na própria rede do Orion, que a gente vai entrar em contato e vai responder esse questionamento, né? Então, Com certeza. Fiquem com essa dúvida. E se alguém quiser fazer a teoria da mudança, fazer o Canvas que eu vou mandar para o Everton depois, me mandar lá por e-mail, eu posso dar feedbacks também, posso dar opiniões nos projetos de vocês. Muito bem. Carol, que tá aqui conosco também, ela é a coordenadora do Mulheres Connect, né, que é o nosso programa de empoderamento feminino aqui do Orion. Agora ela provavelmente está em aula ainda, né? Está em aula de faculdade, está gazeando aula. Está em todos os lugares. Boa noite, gente, tudo bem? Consegui escapar aqui rapidinho da aula, né? Para vir ver. Acho que cheguei no final, né? Tá meio difícil de eu conseguir acompanhar aí esse mês, né? Porque a vida de acadêmica vocês sabem como é que é. Mas que bom, pelo jeito foi bem produtivo, né? O Jorge está falando ali que gostou bastante. Então, fico bem feliz. Depois eu vou assistir no YouTube. Com quem não... Se tiver dúvida, pode mandar também, Carol. Então tá bom, muito obrigada. Combinado. Pessoal, então, né, como nós... não sei se mais alguém tem algum comentário, pode, né, fazer esse comentário logo que eu concluir também. Eu queria fazer os agradecimentos, né, tanto à Prefeitura de Lages quanto ao Orion Park,
em especial toda a nossa equipe, né, do Orion, programas e ações que, né, planejamos, e principalmente as nossas mentoras, né, da Bianca, que, né, vem voluntariamente passar esse conhecimento para nós, trazer essas informações, assim, que tornou muito rico todo esse o nosso, né, projeto de capacitar esses projetos para que eles tenham um impacto ainda maior aqui na nossa região, né? Então, Bianca, muito obrigado. E dizer também que as outras 2 edições, tanto de autoconhecimento, também com a outra Bianca, e com projetos mesmo, né? A elaboração de projetos que foi com a Gisele semana passada, já estão na nossa playlist no YouTube. E semana que vem a gente tem um encontro com a Luara, que vai falar sobre marketing e comunicação. Então, são 4 grandes mulheres aí que trazem um conhecimento muito rico para nós. Né? Em nome disso, eu agradeço novamente, né, Bianca? Muito, muito obrigado. E deixo contigo uma consideração final, alguma coisa que tu queira trazer para nós também, fica à vontade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, aprendendo também. Espero que os projetos sejam muito executados, que vão para frente e consigam realmente impactar essas mulheres. Acreditem, vocês têm força para fazer isso, vocês têm um potencial. Vocês têm que fazer pegar esse potencial e transformar em potência realmente, colocar em prática, acelerar os projetos de vocês para conseguir impactar cada vez mais mulheres e também, como a Aisha trouxe para a gente, impactar também os homens para que eles criem a consciência e para que eles pensem 2 vezes antes de fazer qualquer coisa e que eles também sejam pessoas que levantam a bandeira e lutam pela causa e pelo fim da violência contra a mulher. Então, eu acredito muito nos projetos de vocês, continuo à disposição. Se quiserem conversar, trocar ideia, podem falar comigo. Estou aqui para ajudar vocês a tirar esses projetos do papel. E não percam também semana que vem, Luara maravilhosa. Tenho certeza que ela vai dar contribuições riquíssimas e muito boas para vocês também. Bem. Carol, algum outro comentário que queira aproveitar, Carol? Eu cheguei na finaleira, né? Mas eu quero deixar meu agradecimento também, né, à Bianca. Acredito que esse encontro tenha sido bem produtivo, né? Nós estávamos bem ansiosos, né, Everton, para ter esse momento em outubro, porque as mentoras que nós trouxemos, né, para Mulheres Connect Safe são pessoas que nós sabemos que têm já experiência nesse processo aí de projeto social, e a gente sabe que seria bem interessante, né, e bem produtivo para os projetos, tanto para os projetos quanto para os voluntários, né. Então, muito obrigada, Bianca, pela tua disponibilidade, né, por estar aqui trabalhando para isso e compartilhando o teu conhecimento, né? Porque é aquela coisa, né? O conhecimento, ele só é válido quando você repassa, né? Mas nem todo mundo tem esse dom também, né? Então, muito obrigada de estar passando aí esse conhecimento para o pessoal. Acredito que tenha sido bem produtivo mesmo. Quero dar uma olhada depois, né? A hora que subir para o YouTube. E agradecer também ao pessoal que está assistindo, né? Porque a gente sabe que quinta-feira à noite o pessoal já está cansado, né? Já trabalhou aí a semana inteira, então a gente sabe que tem esse cansaçozinho, eu entendo, eu sou acadêmica e eu tenho todos os dias de aula, então eu sei bem como é que é também, né? E essa situação online, né? Fugiu muito do que a gente estava acostumado, e online acaba sendo um pouquinho mais cansativo mesmo, mas a gente fica bem feliz de vocês estarem aqui assistindo e absorvendo, né, porque com certeza esse é um conteúdo, é uma experiência que é única, né, e é muito, muito bom, porque todo conhecimento é válido, e para a construção de um projeto, quanto mais pessoas a gente conversar, e quanto mais pessoas com essa experiência, né, a gente conversar melhor, né. E agradecer ao Everton, né? Everton que está aí nessa empreitada aí, né? toda quinta-noite aí com o pessoal, fazendo esse relacionamento, né? E conversando e acompanhando tudo. Isso é muito bom. E um outro, aproveitando o momento para o pessoal né, que tem a fim de negócio, né? Negócio de impacto. Foi na terça, né, Carol? O webinar com a Ana Dobate, né? Ela tem a Woman Friendly, que então foi uma conversa que a Carol mediou ali, que foi sensacional também. Ela trouxe muitos conceitos também, né, de empreender com impacto, de como voltado mesmo para startup, voltado com um sistema de inovação mesmo, né, e também trabalhando justamente essa questão da equidade de gênero
de como você tem um negócio né, para trazer equidade, para acabar com as diferenças e também com a violência contra a mulher. Então, foi uma conversa muito bacana e já está no YouTube também. Então, tem né, mais um conteúdo também para absorver de lá e engrandecer e usar como base, né, como argumento para o projeto de vocês também. Então, Bianca, muito obrigado. Né, eu quero desejar uma boa noite a todos, um bom resto de semana para todo mundo e nos vemos na próxima quinta-feira e uma boa noite para todos. Até mais. Obrigada, Boa pessoal. noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite.